Sejam bem-vindos, meus amados, a mais um vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. A mensagem de hoje eu queria dizer para vocês o quanto Jesus nos ama, que deu a sua vida por nós, quanto Deus nos amava, que viu o seu Filho para morrer por nós, para termos a salvação. Porque desde que Adão e Eva no paraíso, lá no Jardim do Éden, cometeu o pecado, a natureza inteira, né, a descendência inteira dos humanos caíram em pecado. E aí a consequência do pecado era a morte. E aí veio Jesus para morrer no nosso lugar, para que tivéssemos, né, a salvação eterna, para todo aquele que cresce nele pudesse ser redimido dos seus pecados e ganhar essa vida eterna. E você deve às vezes ficar confuso, nossa, mas o porquê disso? E tem uma história que eu ouvi que me ajudou muito a entender. E essa história diz assim: tinha um rei, mas antes disso, rapidinho, se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda muito o canal e cada vez mais longe, levar essa mensagem a outras pessoas e abençoar elas. Então se inscreve, curte, comenta e compartilha e ativa o sininho de notificação. Voltando para a história, um rei que fez uma lei onde no seu reino que todo aquele que fosse pego roubando seria arrancado os seus olhos. Isso mesmo, seria arrancado os olhos de quem fosse pego roubando. E essa lei então funcionou porque ninguém roubava. Aí até que um belo dia chegam os guardas ao rei e falam: pegamos um jovem roubando. E o rei disse: então aplique a ele a lei. Mas aí os guardas falaram: é seu filho. Foi seu filho que nós pegamos roubando. E aí ele falou: eu não posso voltar atrás na lei, mas eu também não posso deixar de ter misericórdia do meu filho. Então ele disse assim: se a lei pede 2 olhos, então que arranque os meus. Entendeu? Olha que forte essa história. E aí o rei deu seus olhos no lugar dos olhos do filho. Então foi bem isso com a gente. Deus para nos salvar, né? Jesus ali para nos salvar deu sua vida. Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida para nos salvar. Então, quando eu escutei essa história me ajudou muito a entender isso. Porque quando Adão e Eva caíram no pecado, o fruto do pecado, a consequência do pecado era a morte eterna. E então Jesus veio para morrer no nosso lugar, para que, né, como aconteceu na história do rei, para que houvesse e se cumprisse, né? Dessa forma, ele morrendo no nosso lugar, todo aquele que cresce nele conseguiria a salvação eterna. Então foi isso, e essa história, quando eu escutei, mexeu muito comigo. E só um verdadeiro amor mesmo, como se diz, só um amor de pai mesmo, é um amor de Deus mesmo para fazer isso. Então eu fiquei pensando, refletindo muito a respeito disso. Isso prova o grande amor que Deus tem sobre nós, o grande amor que Deus tem por nós, o grande amor que Jesus tem por nós, a ponto de dar a vida por nós, né? De passar ali pela humilhação que ele passou, tudo para nos salvar, né? Foi chicoteado, né? Foi cuspido, enfim, foi crucificado sem merecer, tudo para carregar o nosso pecado. E ali, né, ele morreu por nós na cruz, e ao terceiro dia, como ele é o portador da vida, ele ressuscitou. Como ele é o caminho, verdade e vida, ele ressuscitou. Ele é a fonte da vida. Então ele ressuscitou. Mas ele passou por humilhação, por insultos, enfim, apanhou muito por amor a nós. Então ele nos ama muito. E o que ele espera de nós é que busquemos ele e seguimos o caminho que ele deixou para nós. Ele veio no mundo além de para tirar o pecado de nós, para que pudéssemos ser salvos. Ele nos deixou o caminho, nos ensinou o caminho do amor, o caminho do perdão. Então ele espera que nós seguimos esse caminho,
pois ele nos amou de tal maneira a fazer isto, e ele espera que nós o amamos também, a ponto de seguir o seu caminho, seguir os seus ensinamentos. Então, amados, o vídeo de hoje é esse. Eu queria dizer para vocês que Jesus realmente nos ama. Se você for ver essa história, se você for ler na Bíblia, a história da crucificação dele, né, o que ele aguentou por nós, por amar a nós. Então eu acho que o mínimo de retribuição de amor que nós devemos é seguir o seu caminho e retribuir esse amor amando o próximo como ele nos amou. Então é isso, amados. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Viu? Grande beijo no coração e até o próximo vídeo.